Oi, concursário de plantão, tudo bem? Aí, como é que você está? Firme e forte. Olhos fixos na nossa aprovação, time, eu tenho certeza absoluta que sim. Estou aqui no nosso canal do YouTube do Aperfeiçoar a Saúde com o nosso sprint final ISGH, direcionado para o nosso conteúdo de específicas de enfermagem para você da especialidade de enfermeiro do trabalho. Olha, presta atenção, estou aqui no conteúdo gratuito, hein, te entregando ouro em pó. Já mereço curtida, já mereço que você encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos concurseiros, com os seus amigos que estão também estudando aí, né, para as nossas provas do ISGH, estudando para concurso também, porque o conteúdo que nós vamos abordar, os conteúdos que nós iremos abordar no nosso sprint final de hoje, também despenca em provas do nosso cargo de enfermeiro generalista, técnico de enfermagem. Então, aproveite esse momento do nosso sprint final para acionar links e gatilhos mentais. Então, bora lá, vamos com foco total. Você já curtiu esse vídeo? Eu tenho certeza absoluta que sim, porque curtida e copo de água não se nega a ninguém. E eu estou aqui gravando esse conteúdo para você. Já selecionei, já fiz toda a curadoria dos temas mais quentes, né? Dos temas que têm uma alta predileção por parte do nosso examinador, que eu tenho certeza absoluta que você vai abrir o caderno de questões da nossa prova do ISGH e vai encontrar ali o nosso examinador questionando, indagando sobre os temas aqui selecionados, escolhidos, para a gente fazer um sprint final, que é um ciclo de revisão, tá, galera? Então tem um ritmo diferente. Então nós vamos acionar links e gatilhos mentais dentro da perspectiva aqui do nosso ciclo de revisão. Então, vamos começar aqui nosso sprint final na certeza que Deus honra, na certeza que você vai reconhecer gabarito de todas as questões da sua prova. Vejamos aqui a nossa primeira questão, ó, certeza absoluta. Você vai encontrar aqui, nossa, coraçãozinho lindo, você vai encontrar questão do nosso examinador sobre a nossa base jurídica RDC 222 de 2018, tá? É uma base jurídica muito explorada em prova. Inclusive, né, quando nós falamos aqui, a gente está dentro de um sprint final de especialidade, enfermeiro do trabalho, mas quando eu olho para o volume de questões de prova dentro do cargo de enfermeiro generalista, também para técnicos de enfermagem, a gente encontra inúmeras questões, centenas de questões sobre o contexto aqui de gerenciamento de resíduos, né, que é a RDC 222 de 2018, tá? Então, a questão de número 1, ela aponta o holofote justamente para essa base jurídica. Vamos acompanhar aqui o enunciado da questão. Ele diz o seguinte: no ambiente de trabalho, considerando o manejo de resíduos sólidos de saúde, de acordo com a RDC 222 de 2018, o enfermeiro deve saber que... Então, bora lá. Antes da gente resolver a questão, né, porque o sprint final, para você entender, né, qual é a proposta do sprint final. O sprint final, a nossa proposta não é só entregar o gabarito por entregar, porque entregar o gabarito por entregar, você encontra em qualquer lugar, em qualquer esquina, né, assim? Então, aqui, a nossa proposta é apontar o holofote para a parte teórica, né, para os pontos mais quentes, entre uma questão e outra, fazer essa contextualização com vocês e também mostrar quais são as potenciais pegadinhas do nosso examinador, como é que ele se comunica com vocês, né, qual é o linguajar que ele utiliza, quais são os principais links e gatilhos mentais que ele tenta ali no cenário de prova desconfigurar com vocês. Então, antes da gente analisar item por item da nossa primeira questão aqui do sprint final, eu selecionei alguns trechos da nossa RDC 222 de 2018 para a gente relembrar, né? Para a gente ali entender quais são as perspectivas de questão de prova. Então, quando a gente fala da RDC 222 de 2018, o primeiro ponto, né? E aí pensando em uma perspectiva de prova para enfermeiro especialista, aqui é uma questão muito tranquila. É uma questão muito de boaça, tá? Então, se o examinador contemplar na prova de vocês aí do ISGH e indagar sobre a classificação, né, dos grupos de resíduos de serviço de saúde, ele está te ajudando com certeza absoluta. Aí você tem por obrigação acertar esse tipo de questão. Então, o que a RDC 222 de 2018 nos apresenta? Que dentro da classificação dos resíduos de serviço de saúde, eu tenho o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D e o grupo E. O grupo A diz respeito aos nossos resíduos com possível presença de agentes biológicos. O grupo B diz respeito aos nossos resíduos contendo produtos químicos.
O grupo C diz respeito aos nossos rejeitos radioativos, o grupo D diz respeito aos nossos resíduos domiciliares e o grupo E faz alusão aqui aos nossos resíduos perfluorocortantes. Então, de boaça, a gente está acionando links e gatilhos mentais. Quando nós falarmos aqui do nosso grupo A, e aí o grupo A, na categorização dos resíduos de serviços de saúde, são os nossos resíduos com a possível presença de agentes biológicos, e aí eu estou fazendo um recorte com vocês, né, de forma direcionada, considerando a RDC 222 de 2018, que é que nos diz a base jurídica, que devem ser respeitados os limites de peso de cada saco, assim como o limite de 2/3 da sua capacidade, garantindo-se a sua integridade e fechamento. Aqui eu estou fazendo alusão ao recorte da base jurídica para o grupo A, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para você o comparativo com o grupo E, e aí a gente vai ter uma diferença que pode aparecer na sua prova. A gente precisa estar com os olhos muito bem treinados para, no momento de prova, a gente ir com intencionalidade, validar as informações apresentadas pelo nosso examinador. Lá no artigo 14 da RDC 222 de 2018, o legislador nos diz que os sacos para acondicionamento dos resíduos do grupo A devem ser substituídos a atingir o limite de 2/3 da sua capacidade ou então a cada 48 horas, independentemente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e profissionais. Parágrafo único é uma questão certa em prova em que ele diz o seguinte: os sacos contendo resíduos do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 24 horas, independentemente do volume. Pessoal, aqui eu estou fazendo alusão às informações do grupo A. De boaça, na tranquilidade, foi para a conta. Olha o que é que ele nos diz lá no artigo 17. Primeiro parágrafo. O coletor não necessitará de tampa para fechamento sempre que ocorrer a substituição imediata do saco para acondicionamento após a realização de cada procedimento, como, por exemplo, uma sala de parto, como, por exemplo, uma sala, né, de um centro cirúrgico. Então, nesses cenários, a recomendação é: o coletor não necessitará de tampa para fechamento sempre que ocorrer a substituição em um caráter imediato do saco para acondicionamento após a realização de cada procedimento. Aqui faço, né, aqui a revisão paralelo com vocês para o nosso grupo E, né, o grupo E da classificação dos nossos resíduos de serviço de saúde, nos remete aos resíduos perfluorocortantes, e aí no grupo E o que diz a nossa base jurídica, que é a RDC 222 de 2018. Ele nos diz que os recipientes de acondicionamento dos resíduos do grupo E devem ser substituídos de acordo com a demanda ou quando o nível de preenchimento atingir 3/4 da capacidade. Cuidado, ó, ancoragem, estou fazendo ancoragem com vocês. Lá no dia da prova, o examinador vai tentar isso, tá? Ele vai tentar confundir as informações do grupo E com o grupo A. Vou voltar aqui no meu slide. Quando eu falar do grupo A, os sacos para acondicionamento dos resíduos do grupo A devem ser substituídos a atingir o limite de 2/3 da sua capacidade, ou então a cada 48 horas, independentemente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e profissionais. Parágrafo único. Os sacos contendo resíduos do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 24 horas, independentemente do volume. Isso aqui são informações que a gente precisa cravar referente ao grupo A. Mas quando eu falo do grupo E, que é a minha caixa aqui de perfluorocortante, o que a RDC 222 de 2018 nos diz? Que quando nós falarmos dos resíduos de acondicionamento, os recipientes, perdão, quando nós falarmos dos recipientes de acondicionamento dos resíduos do grupo E, eles devem ser substituídos de acordo com a demanda ou quando o nível de preenchimento atingir 3/4 da capacidade. Foi para conta, né, galera? De boaça, tá? Essa é a velocidade do nosso ciclo de revisão. A gente está acionando links e gatilhos mentais. Falando, né, da especialidade de enfermeiro do trabalho, a gente precisa também fazer alusão, né? A gente precisa também apontar o holofote para a NR32. A NR32 também traz essa recomendação, né, referente à caixa perfluorocortante, em que ela diz o seguinte: para os recipientes destinados à coleta de material perfluorocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal. Pessoal, tem que saber, tanto a recomendação da RDC 222 de 2018,
como a recomendação da NR32. É esperado, né, uma questão de prova, ou mais de uma questão de prova, sobre a NR32, já que o nosso sprint final de hoje é direcionado para a especialidade de enfermeiro do trabalho, tá? Então é interessante a gente estar aí atento a essas bases jurídicas. Foi sabendo disso, dá para a gente, agora sim, resolver a nossa questão de número 1. Bora lá, respira, oxigena, tá só começando o nosso sprint final, você já curtiu? Você já encaminhou, já compartilhou esse vídeo? Professora, pelo amor de Deus, a senhora vai pedir? Vou, pessoal, vou pedir. Tem que pedir, não é não? Tem que pedir, tá? Eu tô te entregando ouro, vou te entregar ouro aqui. Então, curte o vídeo, deixa um comentário também, ajuda muito aqui o algoritmo, ajuda muito aqui a gente se comunicar. Então, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo, deixa o teu feedback, é importante pra gente, para o nosso trabalho, tá? Então, bora lá. Vamos analisar as nossas afirmativas. O item A, ele diz que os sacos para acondicionamento de resíduos do grupo A, grupo A, devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade, ou então a cada 48 horas, independentemente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e profissionais. Perfeito, ele está copiando e colando a base jurídica, né? RDC 222 de 2018. Então, nosso gabarito da primeira questão, A de aprovação, A de aperfeiçoar. Mas a pretensão do sprint final, pessoal, é a gente fazer aqui os ajustes, a correção das demais afirmativas. Olha o que diz o item B. O coletor do saco para acondicionamento dos resíduos não necessitará de tampa para fechamento, sempre que ocorrer a substituição do saco para acondicionamento em até 24 horas após a realização do procedimento. Falso, o examinador está blefando aqui com você, tá? Mostrei para você que o coletor não necessitará de tampa para fechamento sempre que ocorrer a substituição imediata do saco para acondicionamento após a realização de cada procedimento. Então, item B, falso. Item C, a identificação dos resíduos deve estar fixada nos carros de coleta, nos locais de armazenamento e nos sacos que acondicionam os resíduos, de fácil visualização, de forma impressa ou por meio de adesivo. Opa, olha só o que é que diz a nossa RDC, ó, olhinho para cá. Aqui embaixo, ó. Olha como é importante o direcionamento. Isso aqui sempre está presente em prova, sempre. Não só o nosso examinador, que fará a prova do ISGH, que é o Instituto Consuplan, como outros examinadores, outros membros de banca. Eles gostam muito de apontar o holofote para cá, tá, galera? Então, nós sabemos que é proibido o esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos, isso é óbvio. E ele também nos traz a recomendação da identificação dos sacos para acondicionamento. Deve estar impressa, sendo vedado, ou seja, proibido o uso de adesivos. É isso que traz a recomendação, é isso que fala que é a nossa recomendação da RDC 222 de 2018. Então, item C também não pode marcar. Item D, ele diz que o compartilhamento da sala de utilidades ou expurgo com armazenamento temporário dos resíduos do grupo A, E e D é proibido. Falso. A nossa base jurídica nos afirma que é permitido, tá? No item E, ele diz o seguinte: os sacos para acondicionamento dos resíduos que em 24 horas atingirem apenas 1/3 de sua capacidade e estiverem íntegros, podem ser esvaziados e reaproveitados, pelo amor do Senhor Jesus, né, galera? Falso. Tem o item E 2 vezes, né? Item E, ele diz, são corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4, desorientando aqui, o item E.2 também você não pode marcar, tá? Então, gabarito da nossa questão de número 1, A de aprovação, A de aperfeiçoar. Foi, pessoal? Simbora. Questão de número 2. Questão de número 2, coraçãozinho também nela, sobre a NR4, né, que fala sobre o nosso SESMIT. Olha o que é que ele nos diz. Em relação à norma regulamentadora de número 4, em relação aos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, assinale a alternativa correta. Item A. O SESMIT deve ter seu funcionamento avaliado anualmente por comissão composta de representantes das empresas, dos sindicatos de trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou na forma e periodicidade previstas nas convenções
ou acordos coletivos de trabalho. Olha como nosso examinador é sutil. Ele vem aqui na periodicidade, tá, pessoal? O que aqui diz a NR4? Que o SESMIT deve ter seu funcionamento avaliado não em um caráter anualmente, tá? Mas semestralmente. Então, o item A a gente já não pode marcar, né? Já que o nosso comando da questão solicita o item correto. Sempre grifar o comando da questão, tá? Sempre ficar alerta a isso. Item B, ele fala o seguinte: os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho não mantêm nenhum entrosamento com a CIPA? Falso, pessoal. Eles devem manter essa comunicação. Item C, as atividades dos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho são essencialmente atendimento de emergência, embora não seja vedado o atendimento preventivo quando se tornar necessário. Falso. Né? A gente não pode restringir as ações do SESMIT apenas a um atendimento de emergência, desconfigurando aqui uma proposta de atendimento preventivo. Tá? Nós sabemos que uma das atribuições do SESMIT é desenvolver aqui essas ações em um caráter preventivo. Então, item C não pode marcar nem se bater a cabeça na parede. Item D diz que hospitais, ambulatórios, maternidade, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 empregados deverão contratar um enfermeiro em tempo integral. Perfeito, é o que diz a nossa base jurídica, a NR4. E o que é que está errado no item E? Ele diz que nós deveremos registrar semestralmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade. Mais uma vez, o examinador utiliza a ancoragem da periodicidade. Não é semestralmente, é mensalmente. Mensalmente, tá? Então, merece destaque aí no seu processo de revisão a NR de número 4. Estou esperando uma questão de prova sobre a NR de número 4. Sempre cai em prova. Vejamos agora a questão de número 3, apontando o holofote aqui para a NR de número 32, que também, de todas as NRs, é a que mais cai em prova. É impressionante, está presente lá em todas as provas. É, inclusive, né, esperado que você encontre uma ou mais de uma questão sobre a NR de número 32. Então, vamos ler aqui o nosso enunciado da questão de número 3, do nosso sprint final, em que o examinador fala o seguinte: a norma regulamentadora de número 32 do Ministério do Trabalho e Previdência, aprovada em 2005, estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, assim como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Entre as medidas de proteção diante dos riscos biológicos, destaca-se a utilização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, e as vestimentas na exposição a esses riscos. Sobre as vestimentas de trabalho e os equipamentos de proteção individual, a NR estabelece que, bora lá, pessoal, não tenha medo desse tipo de questão, porque é uma questão mais extensa, né? Ele coloca mais informações ali para você fazer uma análise, uma avaliação do item. Mas quanto maior esses itens, né? Quanto mais extensos são esses itens, mais fácil a questão tende a ser, tá? Eu não gosto tanto é quando o examinador é pay buff, ou sabe ou não sabe, né? Aquelas questões mais diretas ao ponto, que porventura, né, por sinal, é o perfil do nosso examinador do Instituto Consulplan, mas pode ser que ele faça um mix ali de questões mais extensas, que tendem, né, a ser questões mais fáceis, com questões mais diretas ao ponto com vocês, tá? Então, bora lá. Item A fala o seguinte: os EPIs, os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos nossos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. E o empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das usadas. Perfeito, né? É o que diz, de fato, a NR 32. Item B, né, as demais afirmativas, o nosso examinador, eu até entendi o que passou na cabeça do nosso examinador. Ele olhou para a prática, né, ele olhou ali para o cenário real e foi acrescentando essas informações, dizendo o seguinte: não,
Se tiver um candidato desorientado, ele vai tentar responder não pelo que diz a NR32, mas pelo que ele vê na prática. E aí ele acaba errando a questão, tá? Olha só o que é que ele diz no item B. Os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizados durante as atividades laborais podem ser levados pelos trabalhadores quando estes deixam os seus locais de trabalho, desde que transportados em recipientes seguros. Não, pessoal. Fala, professora, mas eu já vi. Fala, professora, pois eu já levei, ó. O pessoal chega para mim desse jeito. Pessoal, não pode, tá? Ó, NR32 não traz essa informação para vocês. Olha, não desorienta não, pelo amor do Senhor Jesus. Até porque nós estamos falando aqui que você é especialista, né? Você é a referência. Então, você não pode fazer isso, tá? Item C. No item C, ele diz o seguinte: os equipamentos de proteção individual e as vestimentas, descartáveis ou não, podem ter o seu uso racionalizado para evitar desperdícios e custos ao sistema de saúde e serão fornecidos em local designado pelo empregador. Infelizmente, isso aqui acontece, né? O empregador diz assim: pessoal, olha, vamos contar aqui a luva, né? Vamos usar a luva mais de uma vez, isso já acontece. Infelizmente, espero que seja situações excetuadas, né? Situações que são uma exceção, tá? Raridade. Mas quando a gente começa a conversar com os profissionais, a gente percebe que tem algumas instituições que trabalham nessa prerrogativa. No entanto, NR32 não traz essa premissa, não, tá? De ter o seu uso, né? Os EPIs terem o seu uso aqui de forma racionalizada. Falso. Tem que ter a segurança do paciente, a segurança também laboral, né? A segurança do trabalhador. Item D. Os equipamentos de proteção individual serão fornecidos de forma gratuita aos empregados, desde que formalmente solicitados. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimentas de trabalho adequada, em condições de conforto, adquiridas com recursos próprios dos trabalhadores, falso. Conforme a NR32, pessoal, é um dever, é uma obrigação do empregador, ele fornecer os nossos EPIs, né? Fornecer os EPIs ali para o desempenho das nossas atividades laborais. Então, o gabarito da nossa questão de número 3, A de aprovação, A de aperfeiçoar, de boaça. Vejamos agora a questão de número 4. Acredito muito que nós teremos uma questão sobre o perfil proficiográfico previdenciário, tá? Acredito muito, até porque no nosso edital do Instituto Consulplan, né, para a especialidade de enfermeiro do trabalho, um dos tópicos do edital é justamente esse. Então, acredito que ele tem essa predileção, essa intenção de explorar em um cenário de prova, por isso que eu aproveitei o nosso sprint final para apontar o holofote, revisar, né, os principais pontos quando nós falarmos aqui do perfil proficiográfico previdenciário, né? Ele diz, com relação ao perfil proficiográfico previdenciário, assinale a alternativa correta. Antes de analisar as afirmativas, trouxe aqui algumas informações de ancoragem, né, para a gente revisar, para que a gente aumente o nosso repertório de informações. Você, enquanto profissional especialista, você já conhece esse dispositivo, né, esse documento, mas é interessante a gente acionar os links e gatilhos mentais. Então, o que é que nos diz a literatura? O perfil proficiográfico previdenciário constitui-se um documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa, tendo sua elaboração obrigatória a partir, né, do dia 1º de janeiro de 2004, o perfil proficiográfico previdenciário tem por objetivo primordial fornecer informações para que o trabalhador, quanto às condições ambientais de trabalho, principalmente quando ele requerer a aposentadoria especial. E aí eu selecionei também alguns pontos aqui de finalidade do perfil proficiográfico previdenciário, né, que ele tem como finalidade comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em particular o benefício da aposentadoria especial, foco aqui, né, é uma potencial questão de prova, tem potencialidade aqui, bem como tem a finalidade de prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social,
a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo o direito decorrente da relação de trabalho, seja ele individual, difuso ou coletivo, além de prover à empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores, né? Então, aqui, o documento é tanto para uma vertente de proteção do empregador quanto do empregado. E ele nos diz, né, que também tem a finalidade, o documento, de possibilitar aos administradores públicos e privados acesso a bases de informações fidedignas como fonte primária de informação estatística para desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como definição de políticas em saúde pública. Então, o principal ponto aqui, né, os principais pontos revisados no que diz respeito ao documento, que é o nosso perfil profissiográfico previdenciário. Sabendo disso, dá para a gente analisar aqui as afirmativas. Ele pede, né, o nosso examinador solicita a alternativa correta, grifa o comando da questão. Importante grifar o comando da questão para a gente não passar perrengue, tá? No item A ele diz, é um documento cujos empregados que não têm direito à aposentadoria especial também não têm direito? Falso, né, galera? Desorientando aqui o nosso examinador. Item B, é um documento estabelecido e adotado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, na comprovação da exposição aos agentes ambientais nocivos à saúde ou à integridade física do trabalhador? Deixa esse item aqui de stand-by, né? Vamos em busca do melhor item. Item C, é um documento fornecido só pelas empresas que exercem atividades que expõem os seus empregados a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Item D, é um documento que relata sobre a existência ou a inexistência da necessidade de pagamento de adicional de insalubridade. Item E, é um documento que serve para reunir dados sobre a história laboral do empregado, citando, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica de todo o período. Item E, né, galera? Item E é o nosso gabarito que, de fato, define aqui esse documento, que é o nosso perfil profissiográfico previdenciário. Tá? Estou esperando uma questão de prova sobre esse documento, já que o Instituto Consulplan, que é o nosso examinador que vai organizar, né, que está organizando aí as provas do ISGH, ele deixa isso muito claro no conteúdo programático. Então, gabarito da questão de número 4, item E de ES. Eu estou esperando aqui uma questão sobre isso, tá? Vejamos agora a questão de número 5. Questão de número 5, o examinador fala o seguinte. A bicinose é uma doença das vias aéreas provocada por poeiras originárias de... Galera, estou também esperando uma questão de prova sobre terminologias com vocês, né, de doenças ocupacionais. E aí eu selecionei justamente essa, né, a bicinose. Ela consiste no estreitamento das vias respiratórias causada pela aspiração de partículas de algodão, linho, tá? Que são justamente as configurações referentes a esse termo. Qual item que te apresenta essa afirmativa, né? O nosso gabarito, A de aprovação, A de aperfeiçoar. Estou esperando esse tipo de questão. Para você que é especialista, né, enfermeiro do trabalho, eu acredito que é uma questão mais de boa, é uma questão mais tranquila. Mas pode ser que a gente tenha aqui nesse momento, né, alguns profissionais, alguns concurseiros, também estudando para o cargo de enfermeiro generalista, para o cargo de técnico de enfermagem, que não estão tão habituados assim com essas terminologias. Mas isso também cai bastante em prova dos outros cargos, né, da enfermagem, como o cargo enfermeiro generalista, não só, isso aqui não se restringe, né, todas essas questões aqui, com exceção da questão de número 4, né, a questão de número 4 é mais específica aqui da nossa especialidade de enfermeiro do trabalho, mas com exceção da questão de número 4, nosso sprint final, eu vejo presente em provas também de enfermeiro generalista, presente em provas também de técnico de enfermagem. Então, gabarito aqui da nossa questão de número 5, A de aprovação, A de aperfeiçoar. Vejamos o que diz a questão de número 6. Questão de número 6 fala o seguinte. Qual a norma regulamentadora que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação
por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Também estou esperando esse tipo de questão, galera. E é uma questão fácil, viu? É uma questão tranquila. Então, você, enquanto enfermeiro especialista, enfermeiro do trabalho, enquanto especialista nessa área, você precisa saber o básico, que são justamente a disposição de cada uma das NRs, do que é que ela vai tratar, do que é que ela vai dispor. Então, fiz um quadro aqui só para a gente acionar links e gatilhos mentais, né? A NR4 trouxe aqui, né? Fiz um quadro comparando com as alternativas apresentadas. Então, ele traz a NR4, a 32, a 5, a 6 e a 7. A NR4, nós sabemos que ela dispõe sobre serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que são os nossos SESMITs. A NR5 dispõe sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A NR6 dispõe sobre equipamentos de proteção individual. Já a NR7, ela dispõe sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o nosso gabarito, né, que atende ao comando da questão aqui de número 6. E a NR32 fala sobre segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, tá? A NR32, de todas essas NRs, a que mais cai em prova, sem sombra de dúvidas, é a NR32. Inclusive, galera, né, a nomenclatura aqui, você enquanto especialista deve saber, mas é importante a gente frisar e evidenciar isso. Recentemente, a nomenclatura da CIPA, ela sofreu uma alteração, tá? Porque a gente chama, né, CIPA de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí ela traz uma atualização de terminologia referente a assédio moral, tá? Então, isso é algo que a gente espera nas próximas provas, mas que é interessante a gente fazer essas ressalvas. Não estaria, né, não está errado o examinador que ainda utilizar a nomenclatura CIPA, fazendo aqui menção à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas se ele quiser ali, né, mostrar para você, enquanto examinador, que ele está atualizado, ele pode ali trazer essa nova nomenclatura referente a assédio moral. Foi, pessoal? Só para a gente, né, se situar no tempo e no espaço. Vejamos agora a nossa questão de número 7. Questão de número 7 fala o seguinte: um trabalhador que necessite de proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos deve usar o seguinte equipamento de proteção individual. Olha só, NR de número 6, que trabalha quanto aos EPIs para proteção respiratória. Nós temos uma classificação do respirador purificador de ar não motorizado, que é justamente a PFF1, a PFF2 e a PFF3, tá? A PFF1, que é a peça semifacial filtrante, ela é direcionada para a proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas. Já a peça semifacial filtrante, que é a PFF2, ela é direcionada para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Isso aqui despenca em prova. Coraçãozinho. Já a peça semifacial filtrante 3, que é a PFF3, ela é direcionada para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. Trouxe uma observação aqui para vocês, tá? Trouxe até em evidência. A máscara peça semifacial filtrante 2, que é a PFF2, com válvula de exalação, não deverá ser utilizada em trabalhos em campo estéreo. De onde que eu retirei essas informações? Lá da NR de número 6. Despenca em prova? Com certeza absoluta. Despenca em prova, tá? Então, essa formatação de questão aqui da questão de número 7, você vê com uma certa frequência, tá? Então, ele faz alusão aqui na questão de número 7. Um trabalhador que necessite, né? Ele faz aqui a ressalva para vocês no enunciado da questão. Trabalhador que necessite de proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos deve usar o seguinte equipamento de proteção individual, justamente a peça semifacial filtrante 3. C de casa é o nosso gabarito aqui da questão de número 7. Foi, time? Foi para conta? Importante a gente fazer esses processos de revisão, porque vira e mexe os nossos examinadores apontam o holofote.
Vejamos agora a nossa questão de número 8. Respira, oxigena, tá tudo dominado, tudo sob controle, é ritmo de revisão mesmo, mas é importante para vocês, tá? Todos esses repertórios de informação que eu estou aqui grifando com vocês, apontando uma fonte, são temas quentes em prova, então a gente precisa alinhar esses pontos, ainda mais em um cenário de véspera, né? Você aí que está acompanhando essa aula, que fará a prova, né, nos próximos dias, nas próximas horas, é interessante a gente fazer esse alinhamento aí de informações para no dia da prova ficar fácil, né, esse processo de evocar essas informações em um cenário de prova, né, para você ir para um cenário de prova mais confortável, na certeza ali, julgando os itens na certeza, evocando essas informações com propriedade, tá? Isso que nos dá um processo de revisão, por isso que a gente bate muito na tecla. Pessoal, vocês precisam revisar, nós precisamos estudar com antecedência, montar o nosso repertório de informação com antecedência, nós precisamos ter um momento de assimilação do conteúdo, de revisão do conteúdo, porque quanto mais a gente revisa, maior propriedade eu tenho, mais segurança eu tenho em relação àquele conteúdo, e aí quando eu vou para uma prova, eu consigo identificar com clareza o que o examinador está desconfigurando, o que ele está tentando ali, né, aplicar de pegadinha com vocês, e para isso a gente precisa de um tempo, né, de processo de estudo para assimilar a matéria, para assimilar o conteúdo, para assimilar a forma como o examinador também explora em um cenário de prova. Então vejamos aqui a questão de número 8, coraçãozinho na 8, em que ele diz o seguinte: em caso de acidente ocupacional com material biológico, o ideal é que a profilaxia com antirretroviral, quando indicada, seja iniciada nas primeiras. Esse aqui, ó, na questão de número 8, é aquele tipo de questão pay-buff. Ou sabe ou não sabe, tá? Então, nós precisamos fazer acionamento de links e gatilhos mentais quando nós trabalharmos com uma questão que aponte holofote para acidentes de trabalho com material biológico e perfuro-cortantes, né? Então, é importante chamar a sua atenção que o primeiro atendimento, né, após a exposição a HIV é considerado uma emergência. A profilaxia, né, o procedimento considerado de urgência médica e deve ser iniciado o mais rápido possível, preferencialmente, que foi perguntado para vocês aí em prova, né, na questão, preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição e no máximo em 72 horas. Se eu fosse a sua examinadora nessa questão aqui, ele pegou super leve com vocês. Mas se eu fosse a examinadora, eu tinha tacado umas 72 horas aqui. Por quê? Porque a maioria das questões, elas perguntam para vocês o tempo limite para iniciar a terapia, tá? A profilaxia. No entanto, eu pegaria aquela galera que nem leu a questão direito, que nem interpretou a questão direito, ficou só ali no que ela estava acostumada a ser indagada em um cenário de prova. Mas aqui o examinador pegou leve, ele te ajudou, por isso que ele merece, inclusive, mais um coraçãozinho aqui, tá? Então, ele pergunta para você: em caso de acidente ocupacional com material biológico, o ideal é que a profilaxia com antirretroviral, quando indicada, seja iniciada nas primeiras, item A, 2 horas. Mas o nosso examinador também pode questionar para vocês, né, no que diz respeito ao tempo limite, ao tempo máximo, que é em 72 horas, subsequente à exposição. Foi, galera? Outra chamada de atenção no processo de revisão aqui é a duração da profilaxia pós-exposição, que são de 28 dias. O esquema preferencial, né, desde 2017, é recomendada a utilização do tenofovir, da lamivudina e do dolutegravir. A gente precisa saber, tá? A recomendação aqui do esquema preferencial, a duração da profilaxia, que são de 28 dias. Uma outra chamada de atenção também, que a gente precisa fazer aqui nos nossos ciclos de revisão, é no que diz respeito à indicação da profilaxia, que ela requer a avaliação do risco de exposição, que inclui 4 quesitos, né? A gente vai avaliar o tipo de material biológico envolvido, nós vamos avaliar também o tipo de exposição, o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento, já que a gente tem esse tempo máximo, né, de 72 horas, e nós também precisamos atender aqui a prerrogativa da condição sorológica para HIV da pessoa exposta e da pessoa fonte, tá? E esse quesito, né, é o único critério que não é obrigatório. Isso aqui, inclusive, é tema de questão de prova, né? O examinador, ele vai lá e aponta o holofote e pergunta para você quais são os 4 quesitos que a gente leva em consideração para indicar ou não a profilaxia. Então, a gente avalia o tipo de material biológico envolvido,
o tipo de exposição, o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento e a condição sorológica para HIV da pessoa exposta da pessoa fonte. Lembrando que esse último quesito é o único critério que não é obrigatório. Nós precisamos também revisar, só nós estamos em um ritmo de revisão, tá? Então, nós precisamos revisar quanto à classificação, a categorização do tipo de material biológico. Então, eu tenho os documentos oficiais do Ministério da Saúde categorizando materiais biológicos com risco de transmissão do HIV e materiais biológicos sem risco de transmissão do HIV. Então, são classificados como materiais biológicos com risco de transmissão do HIV sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos de serosas, líquido amniótico e líquido. Já são considerados materiais biológicos sem risco de transmissão do HIV, suor, lágrimas, fezes, urina, vômito, saliva e secreções nasais. Foi, pessoal? A gente precisa saber essas classificações, essas categorizações, porque um cenário de prova, né, o examinador ele tem essa tendenciosidade, essa predileção de estruturar questões nessa prerrogativa, tá? A gente tem também aqui a classificação dos tipos de exposição, exposição com risco de transmissão do HIV, que é justamente uma exposição percutânea, de membranas mucosas, cutâneas em pele não íntegra e mordedura com presença de sangue. Já exposição de cutânea em pele íntegra e mordedura sem a presença de sangue, a gente classifica, a gente categoriza como uma exposição sem risco de transmissão do HIV, tá? Aqui eu trouxe também a classificação, né, a exemplificação aqui referente à exposição com risco de transmissão do HIV, né, a percutânea. A exemplificação são lesões causadas por agulhas ou outros instrumentos perfurocortantes, eucortantes, membranas mucosas, né, exposição sexual desprotegida, respingos em olhos, nariz e boca. Já a exposição cutânea envolvendo pele não íntegra, presença de dermatites ou feridas abertas, mordeduras com presença de sangue, nesses casos, né, os riscos devem ser avaliados tanto para a pessoa que sofreu a lesão como para aquela que a provocou. Foi, pessoal? De boaço, eu estou só fazendo aqui as exemplificações referente ao tipo de exposição. Outra chamada de atenção, acredito muito que nós teremos questão de prova sobre essas informações aqui, ó, que eu estou apontando a holofote, tornando em evidência aqui para vocês, tá? Então, é fundamental no nosso processo de revisão. Falou, né, sobre enfermagem do trabalho, é esperado uma questão sobre acidentes de trabalho com material biológico e perfluorocortantes. Então, é importante a gente revisar, importante chamar a sua atenção da duração da profilaxia, que são de 28 dias, o esquema preferencial, que desde 2017 é com tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir. Foi, pessoal? Respira, oxigena. Vamos agora para a nossa questão de número 9. Coraçãozinho aí na nossa questão de número 9. Olha o que é que diz o examinador. A cabine de segurança biológica da sala de preparo de quimioterápicos e antineoplásicos deve permanecer ligada após a conclusão do trabalho de manipulação por, no mínimo, gente, a NR32 é uma base jurídica que despenca em prova. E tem várias possibilidades do nosso examinador explorar isso no cenário de prova, né? Inclusive agora, no sprint final, nesse sprint final, eu já resolvi uma questão com vocês sobre NR32 e EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. E agora, na questão de número 9, tem mais um ponto que a gente precisa apontar o holofote sobre a NR32, né, que dispõe sobre a segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, em que a NR32 nos diz que a cabine deve estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho. A cabine deve ser submetida periodicamente a manutenções e trocas de filtros absolutos e pré-filtros, de acordo com o programa escrito, que obedeça às especificações do fabricante e que deve estar à disposição da inspeção do trabalho. A cabine deve possuir relatórios das manutenções, que deve ser mantido à disposição da fiscalização do trabalho. A cabine deve ter etiquetas afixadas em locais visíveis com as datas da última e da próxima manutenção, bem como a cabine deve ser submetida a processo de limpeza, descontaminação e desinfecção nas paredes laterais internas e superfícies de trabalho antes do início das suas atividades.
e a cabine deve ter a sua superfície de trabalho submetida aos procedimentos de limpeza ao final das atividades e no caso de ocorrência de acidentes com derramamentos. Então, perceba que de todas as recomendações do que deve, né, conter aqui na cabine, o nosso examinador aponta o holofote justamente para a informação numérica, em que ele diz, né, que a cabine deve estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho. Então, dessa forma, quando ele faz a indagação, né, o questionamento para você, a cabine de segurança biológica da sala de preparo de quimioterápicos e antineoplásicos deve permanecer ligada após a conclusão do trabalho de manipulação por, no mínimo, item B de bola de boaça, é o nosso gabarito, por, no mínimo, 30 minutos. Respira, oxigena e vamos para a nossa questão de número 10. Você já curtiu esse vídeo? Já? Olha, curta o vídeo. Encaminhe para os seus amigos, para os seus colegas concurseiros. Deixa um comentário aqui, pessoal. Professora, eu vou escolher o que é que eu vou fazer. Pois deixa um comentário. Deixa uma curtida e um comentário. Nem que seja um emoji. Nem que seja um emoji. Ajuda aí no engajamento, tá? Questão de número 10 fala o seguinte. Um profissional de saúde que trabalha em um ambiente com radiação ionizante e ruídos está exposto a que tipo de risco? Pessoal, isso aqui é uma questão certa em prova, né? A classificação dos tipos de risco. Eu tenho os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os ergonômicos e os riscos de acidente. Inclusive, eu posso ali, né, em um cenário de prova, espero que o nosso examinador faça isso, ele poderia fazer a alusão aos tipos de risco e a representação, né, as cores lá no nosso mapa de risco. Então, a gente precisa saber, né, que os nossos riscos físicos são representados no mapa de risco na cor verde, os riscos químicos na cor vermelho, os riscos biológicos na cor marrom, os riscos ergonômicos na cor amarela e os riscos de acidentes na cor azul, né? E ele faz aqui a alusão na questão de número 10, que um profissional de saúde que trabalha em um ambiente com radiação ionizante e ruídos, ele está aqui exposto, susceptível justamente aos nossos riscos físicos. Então, nosso gabarito da questão de número 10, A de aprovação, A de aperfeiçoar. Deem uma olhada nessas classificações, nesses tipos de risco, assim também como a cor de identificação lá no mapa de risco, porque é esperado uma questão de prova quando nós falarmos de enfermeiro do trabalho, quando nós falarmos de biossegurança, né, de saúde ocupacional, saúde do trabalhador. Se você... Érica, eu não sou especialista em enfermagem do trabalho, mas eu estou estudando para concurso, eu estou estudando para uma prova e no meu conteúdo programático tem saúde do trabalhador, tem saúde ocupacional, tem biossegurança. Tudo que foi visto hoje nesse sprint, né, direcionado para a especialidade de enfermagem do trabalho, de enfermeiro do trabalho, também aparece em outras provas, em outros certames, e é por isso que eu indico, né, que você faça essas anotações, faça o ciclo de revisão, porque eu já estou entregando para você aqui temas quentes em prova. Foi, galera? Deu o gabarito da questão de número 10? Claro que sim. A de aprovação, A de aperfeiçoar. Fico por aqui na certeza que Deus honra, que direcionamento faz diferença para a sua aprovação. Até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau, time!